O Fantástico teve acesso a novas informações e novas imagens do caso do filho de uma desembargadora preso com 130 quilos de maconha e libertado pouco tempo depois. As câmeras de segurança do presídio em Três Lagoas marcam data e hora. Era 21 de julho, pouco depois da 1 da tarde, quando a desembargadora Tânia Garcia Borges, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, chega acompanhada de um advogado e de um policial civil. Ela traz o habeas corpus para tirar de lá o filho, Breno Fernando Borges, de 37 anos, e levá-lo para uma clínica psiquiátrica. Meia hora depois, eles deixam o presídio com Breno, que aparece segurando sacos com roupas. O que aconteceu naquele dia e nos dias anteriores dentro do processo judicial gerou uma grande polêmica e colocou todas as atenções voltadas para esse prédio aqui, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Até o Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação para tentar descobrir o que aconteceu dentro daquelas salas onde trabalham os desembargadores. A suspeita é de que Breno Borges tenha sido beneficiado por ser filho de uma desembargadora. Breno foi preso em abril ao ser flagrado levando quase 130 quilos de maconha e muita munição, grande parte de fuzil. Em 30 de maio, a defesa pediu autorização da Justiça para que Breno trocasse a prisão pela internação, alegando que ele já foi internado por uso de drogas e sofre de um transtorno de personalidade chamado borderline. Este psiquiatra forense explica o transtorno. Ele tem um impulso de implosão contra si próprio, né? Ele termina se agredindo por não tolerar as frustrações e principalmente a rejeição de pessoas, o abandono de pessoas. Os advogados apresentaram um parecer de um médico que classifica Breno como semi-imputável, ou seja, ele não poderia responder completamente por seus atos. Mas o psiquiatra forense, ouvido pelo Fantástico, discorda. Sabe diferenciar perfeitamente o certo do errado, ou seja, compreender se o ato que ela está praticando é lícito ou ilícito. O juiz de primeira instância negou a transferência, mas na segunda instância a defesa convenceu os desembargadores, colegas da mãe de Breno. Eu não conversei nenhuma vez com a desembargadora Tânia. Tem os laudos do processo e tem meu conhecimento, né, de vida, que não é o primeiro caso que eu tenho. O Fantástico teve acesso a 6 casos em que o desembargador tomou decisões semelhantes, mas eram de presos que estavam com menos de 100 gramas de droga. Breno tinha 130 quilos de maconha. Nesse tipo de caso, você não analisa a gravidade do crime, e sim a questão psiquiátrica ou mental. Então ele precisa ser desintoxicado para ser tratado. No presídio não teria condições de fazer isso. A penitenciária onde Breno estava, em Três Lagoas, é uma unidade modelo, com uma ala exclusiva para tratamentos psiquiátricos e de dependentes químicos. Mas para a defesa, isso não é suficiente. Foi detectada, uma síndrome, um desvio de personalidade gravíssimo, que depende de tratamento muito especializado. Mas a sentença do desembargador não foi suficiente para tirar de lá o acusado, porque havia um segundo mandado de prisão contra ele, de uma investigação da Polícia Federal. Breno é suspeito de participar do plano de fuga de um traficante. Seria em março, mas a polícia descobriu tudo e, num celular apreendido, encontrou mensagens trocadas entre Breno e o preso. Em uma das mensagens, o traficante diz que não vai dar certo fazer o resgate naquele dia. E Breno responde: "Você que manda, calçado não está". O preso pede então para Breno dormir na cidade e retomar o plano no dia seguinte. Em áudio, o filho da desembargadora diz que não dá. Se eu dormir aqui, vai dar desconfiança para minha mãe. Eu venho amanhã, se for o caso, eu venho amanhã, bicho. Depois de tentar tirar Breno da penitenciária sem sucesso, a defesa conseguiu que um desembargador de plantão desse um segundo habeas corpus. Foi esse que a mãe de Breno levou até o presídio, sem passar pelo juiz de execuções penais, como é de praxe. Qual seria o trâmite correto? Seria encaminhar para o juiz determinar que o oficial de justiça fosse lá e cumprisse a decisão judicial. Em documento ao Ministério Público, o juiz de execuções penais, Rodrigo Pedrini, diz que o segundo habeas corpus não revoga o outro mandado de prisão. Afirma também que a desembargadora insistiu para tirar o filho da penitenciária e que, após alguns telefonemas e a revelia do juiz, conseguiu que Breno fosse levado. A defesa disse que não houve privilégio da justiça ao filho da desembargadora. A própria atuação da defesa, que buscou trabalhar de maneira técnica, utilizando-se valendo-se das regras processuais, penais, o Breno, ele não foi liberado. Ele continua preso e vai responder o processo, só está internado. Quinta-feira passada, Breno foi levado para esta clínica no interior de São Paulo. Grande, com muito verde, academia e até piscina.
O Ministério Público quer que o filho da desembargadora volte para a prisão. O Ministério Público irá interpor recurso porque respeita a decisão do Tribunal de Justiça, mas em hipótese alguma concorda com ela. Você não viu, eu só queria meu filho liberto e você contribuiu. É tipo um vício que não tem mais cura, e agora de quem é a culpa? Finja que eu não tô pagando você, eu tô com cheque no meio da rua. Vou te pagar aqui dentro do carro e o processo não continua. Finja que eu não tô falando com você, ninguém sabe o que eu tô pagando. Quem é você que eu não conheço mais? Eu te paguei pelo que eu contratei de você. Já que eu não tô pagando você, eu tô com cheque no meio da rua. Vou te pagar aqui dentro do carro e o processo não continua. Finja que eu não tô falando com você, ninguém sabe o que eu tô pagando. Quem é você que eu não conheço mais? Eu te paguei pelo que eu contratei de você. Bom, né? Deixa ela soltar os traficantes, deixa a justiça pra outra hora, e quando você der conta já soltou. E pra casa ele já tá de volta. Deixa ela soltar os traficantes, deixa a justiça pra outra hora, e quando se der conta já soltou. E pra casa ele já tá de volta.